Jesus, mestre e amigo, sê conosco nas vibrações destes instantes. Vem, se possível, alentar o ânimo dos teus discípulos. Deixa, Senhor, em cada coração uma esperança, abençoando-nos agora e sempre. No ar, o programa Vozes do Consolador, sob a responsabilidade do Conselho Regional Espírita de Catalão, que tem como objetivo a divulgação dos princípios básicos do Espiritismo, codificado por Allan Kardec e sintetizado na frase: fora da caridade não há salvação. Na sessão doutrinária de hoje, nós podemos contar mais uma vez com o companheiro José da Costa Moraes, de Catalão, que, a parte de seus primeiros cumprimentos, vai nos responder questões sobre o tema lágrimas. Moraes, Jesus, no seu sermão das bem-aventuranças, ele disse textualmente: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nós perguntamos, Moraes, será preciso chorar para ser bem-aventurado? Prezados ouvintes, é uma alegria estar com vocês nesta hora, com todo respeito, falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, Cleonaldo, o seu questionamento é razoável, porque realmente é preciso que se sinta em condições de necessidade para receber o socorro. Então, quando Cristo é o grande conhecedor da alma humana, o maior psicólogo que já veio até a face da terra, ele realmente sabia o que estava falando. Quando se chora, busca-se pela consolação. E chorar é uma busca realmente de recursos de consolação. Portanto, é preciso chorar para que sejamos consolados. A bem-aventurança, Cleonaldo, decorre do fato de como nós vamos suportar essa aflição, essa dor que nos levou ao choro. É o que nós veremos no decorrer do estudo que nos propomos a fazer. Mas, Moraes, vamos buscar alguma coisa na ciência para embasamento do nosso tema, né? Então, o que a ciência tem a acrescentar sobre o choro, sobre a lágrima, né? É interessante a posição da ciência a respeito, Cleonaldo, e os cientistas têm dedicado muita atenção a esse aspecto, a lágrima. De forma fisiológica, a lágrima que vertemos quando estamos aflitos e quando estamos alegres ou raivosos, ou quando estamos contentes, alegres, entusiasmados, a lágrima como elemento fisiológico e químico é a mesma, não existe diferença. Mas o que nos leva a verter essas lágrimas, existem fatores de grandes e profundas diferenciações. Um professor da Universidade de Madrid, um oftalmologista espanhol, Juan Morube del Castillo, tem empregado boa parte do seu tempo na pesquisa junto aos seus alunos. E ele tem algumas conclusões interessantes. A primeira conclusão é: por que choramos? Diz ele que nós choramos como um elemento complementar aos meios de comunicação. E ele chegou a afirmar que provavelmente o choro surgiu na face da terra antes que o homem aprendesse a falar. Considerando que na fase inicial os homens se comunicavam por gestos e por formas expressionais de seus corpos, provavelmente se teria atingido ao máximo ou esgotada a capacidade de manifestação pela expressão do rosto. Os prezados ouvintes vão ver que através das nossas sobrancelhas, através dos nossos lábios, da forma de abrir ou fechar os nossos olhos, nós revelamos várias emoções. As lágrimas surgiram quando não havia mais recurso de demonstrar essas emoções, ou seja, não havia mais meios de comunicar o sofrimento. Então o homem chorou. O choro, pois, é sem dúvida alguma, vamos dizer assim, uma tradução da emoção que nos vai no nosso interior. É um extravasamento. O importante, Cleonaldo, é que esse extravasamento é de natureza psicológica. Digamos assim, é quase que de natureza espiritual o choro. Isso é que é muito importante para o nosso estudo. Mas existe diferença entre o que seja choro e o que seja lágrima, assim, espiritualmente falando?
Existe uma gradação, Leonardo, porque a lágrima por si só, qual o objetivo da lágrima? Inicialmente é de permitir a perfeita movimentação dos nossos olhos. Então, habitualmente, a produção de lágrima no nosso corpo é uma constante. Também existe uma produção mais excedente de lágrima quando somos agredidos. Um cisco que cai nos nossos olhos, a poeira, a fumaça. Então, como defesa, o nosso organismo projeta uma quantidade de lágrimas. Aí não há, sem dúvida alguma, nenhuma manifestação de ordem sentimental. O choro, que é objeto do nosso estudo, o choro propriamente dito, é um objeto, uma ação de ordem sentimental. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o choro não acontece como ponto alto de uma emoção, de um sofrimento e de uma dor. O choro acontece depois que as emoções estão se acomodando e nós, no nosso sentimento, estamos buscando nos acalmar, aí sim é que surge o choro, o pranto. Você não já viu, Cleonaldo, as pessoas falarem? Depois que tudo passou é que eu fui chorar. Aí é que eu tive tempo de chorar. Depois de tudo acontecido, fui tomado por um pranto intenso, um pranto grandioso, então eu chorei. Isso é muito bonito, Cleonaldo, a gente estudar isso. Vamos continuar nesses aspectos. Qual a atitude nossa, Moraes, perante o choro, analisado pelo ângulo espiritual? Deveremos sempre condicionar o nosso choro à análise mais profunda que for possível dos nossos sentimentos. Muitas vezes choramos de ódio, choramos de raiva, choramos por impaciência, choramos por incompreensão. São tipos de lágrimas indesejáveis. São emoções que podem nos fazer mal e fazem efetivamente, cientificamente, está comprovado que determinado tipo de comportamento nos levam às lágrimas e nos levam às consequências profundas. Podemos até nos tornarmos enfermos, doentes. Então é esse aspecto que nós chamamos a atenção para podermos ver se há justificativa para o nosso choro. Pensar se essa emoção não poderia ser perfeitamente dominada, com uma tranquilidade, com um pensamento melhor, com um senso de equilíbrio que é desejável. Porque, Cleonaldo, quando nós somos tomados, por exemplo, lágrimas de inveja e de revolta, por quê? Porque nós estamos, de alguma forma, insatisfeitos com os sucessos de nossos semelhantes. Nós estamos identificando pessoas que estão vencendo obstáculos, que estão alcançando metas, e nós nos deixamos levar pela inveja e pela revolta. Nós temos às vezes lágrimas de angústia e desconforto que nós despejamos quando nós sentimos que os outros estão vencendo, conseguindo lutar, e nós temos então desesperanças e nos sentimos desvalidos. Então choramos de angústia. Então o importante do nosso choro é exatamente ver, estamos chorando por causas dignas, por coisas sérias? Estamos lançando mão desse processo de comunicação de uma forma correta? Porque na essência a lágrima é usada, o choro é usado para chamar a atenção. A criança, os prezados ouvintes vão estar convencidos disso, né? As crianças choram porque não tem outro meio de se comunicarem. E elas choram por qualquer coisa, por pirraça, choram de raiva. E esse choro tem para nós a devida valorização, consoante é a hora e o momento deste choro. Não tenhamos dúvida também que muitas vezes nós choramos, e como se diz de maneira vulgar, choramos de barriga cheia, não é, Cleonaldo? Moraes, em um outro tipo de choro, tem aqueles choros dissimulados, aqueles choros teatral. Como analisar isso espiritualmente também? Esse choro, Cleonaldo, que muitas vezes nós usamos para tentar convencer os outros dos nossos pontos de vista. Às vezes nós queremos até fazer mal a outrem,
mas dissimulamos a nossa intenção através do choro. A sabedoria popular sabe como determinar este choro, dizendo que são lágrimas de jacaré. Porque o jacaré, quando ele está diante de uma vítima, e a vítima já vencida, e ele vai deglutir aquela vítima, e se ela é bastante grande para a sua boca, ao abrir a boca, ele lacrimeja profundamente. Daí então a sabedoria popular está correlacionando o choro dos ambiciosos, dos gananciosos, daqueles que querem destruir, que estão dissimulando sentimentos verdadeiros com a daquele réptil. Então muitas vezes nós choramos, mas não são lágrimas de sinceridade. São lágrimas que às vezes querem fazer com que a mentira possa parecer realidade. Dissimulam deformações interiores de nosso caráter. Não é desejável essa lágrima, você não acha, Cleonaldo? Ah, sim. Moraes, o bom ladrão, ele vendo o sofrimento do Cristo e vendo que ele não tinha nenhum motivo de estar sendo crucificado junto com eles, né? Ele chorou e se arrependeu. Esse choro fez com que ele tivesse uma promessa do Cristo de atendimento no mundo espiritual, não é mesmo? Muito bem lembrado. A Bíblia Sagrada relata que houve choros por parte dos dois ladrões. E o bom ladrão, segundo a narrativa bíblica, havia feito uma solicitação a Jesus Cristo. E essa solicitação, Cristo disse que ele seria atendido. Evidentemente, como os dois eram ladrões, naquele momento crucial em que eles estavam fazendo companhias a um outro que injustamente, sem nada dever, estava sendo conduzido ao suplício, tocou profundamente naquele que tinha melhores princípios esse fator da inocência, quando ele diz: por que é que estão crucificando esse homem? Ele não tem nada, nós sim, nós somos devedores. Esse foi varrido pelo choro, exatamente do arrependimento. Ele pôde ponderar a sua situação diante da penalidade que havia recebido. E Jesus Cristo, mais uma vez, profundo compreendedor da alma do ser humano, ele identificou que naquele momento havia ali junto dele, digamos assim, um criminoso arrependido, e que naquele momento extremo estava revendo os seus atos, revendo aquilo que ele havia praticado, reconhecendo os seus erros, os seus crimes. E o caminho do arrependimento é, sem dúvida alguma, o início do caminho da busca da reparação. Jesus Cristo, então, perfeitamente pôde entender que aquele coração aflito estava chorando de forma verdadeira, estava arrependido. Esse é o choro, Cleonaldo, a que você se referia no início. Esse choro receberá consolação, receberá a bem-aventurança. Então, a fim de encerrarmos, Moraes, faça um final, né, fechando sobre a lágrima para nossas conclusões no programa de hoje. É que, prezados ouvintes, apesar de todas as nossas conquistas, mesmo no campo do conhecimento, apesar de tudo isso, o homem sofre. Apesar de todas as conquistas da ciência, da tecnologia, o sofrimento existe e nós sofremos. E o maior sofrimento, aquele que nos abate, é o sofrimento moral. Uma pessoa, por mais forte que seja, ela é capaz de sucumbir à simples dor moral. Ela é capaz de enfrentar prejuízos, dores físicas, é capaz de enfrentar dificuldades financeiras, é capaz de enfrentar os desastres, mas muitas vezes se sucumbe diante de um desastre moral. Um escândalo, pura e simplesmente, pode fazer com que nós cheguemos ao desastre profundo e comprometer as nossas existências. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas de arrependimento, sejam lágrimas de compreensão, sejam lágrimas que podem nos possibilitar o caminho certo da reparação. Que as nossas lágrimas sejam fontes geradoras de emoções, mas que esse líquido cristalino que escorre sobre as nossas faces possa nos levar a uma paz interior,
construindo os alicerces de uma vida plena. Sêneca, o grande pensador e filósofo da antiguidade, disse que a lágrima é um bálsamo que derrama sobre a alma dos aflitos. Chorando, seremos consolados. Nós agradecemos ao companheiro José da Costa Moraes de Catalão, que respondeu questões sobre o tema lágrimas. Para a sua meditação: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante dessa fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expungitiva e segue adiante, encorajado. Do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles. E assim, chegamos ao final de mais um programa espírita, Vozes do Consolador. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado.